Olá, gente, tudo bem? Vamos falar de mais uma deliberação do Conselho Municipal de Sorocaba, a 2 de 99, que vai tratar da classificação e reclassificação dos alunos. Então vamos lá, ela é bem tranquila, né? Eu coloquei até uma questão no final que eu criei, baseada na VUNESP, tá? Deliberação de 2 de 99, muito tranquila. Ela cai em todos cargos, né? E ela vai fazer o quê? Ela vai fixar as normas sobre a operacionalização da avaliação pela escola para classificação e reclassificação de alunos da rede municipal de ensino. A gente já viu lá na LDB, né, que isso está previsto aí, essa classificação e reclassificação. E quem regulamenta isso é o Conselho Municipal. Na verdade, ele vai mostrar como que deve ser feito isso, tá? Então, o que ele coloca aqui? Toda a base legal, né, que é LDB 9394, né, que valoriza a experiência extraescolar, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, certo? Então, aqui você já tem a base da lei, né? A lei municipal também, que a avaliação deve ser entendida como um processo contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos. Lembra? Falei isso muito lá na aula de LDB sobre os quantitativos. Então é importante para você ver aqui o que o conselho está considerando para organizar isso. É tudo com base na LDB. A necessidade de assegurar orientações que permitam às escolas da rede municipal adotarem de imediato a classificação e reclassificação de alunos do ensino fundamental e médio. Veja, fundamental e médio, tá? Reclassificação e classificação. E aí vem aqui, né, essa deliberação. Artigo 1. A classificação deverá ser realizada através da escola, devendo constar do regimento escolar, com base no inciso 2, a linha C do artigo 24 da LDB número 939496, certo? Que é a fundamentação legal dessa classificação. Artigo 2. A classificação deverá se realizar em qualquer série ou equivalente, exceto, veja gente, isso aqui já caiu em prova, eles gostam porque é uma exceção. A primeira do ensino fundamental e ocorrerá. Então, exceto a primeira, classificação em qualquer série ou equivalente, exceto a primeira do ensino fundamental. Então, atenção, exceto o primeiro ano, né, ou a primeira série, conforme a rede denomina. Por promoção dos alunos da própria escola, com aproveitamento da série ou equivalente anterior, o que acontece normalmente. Né? O aluno está no 7º ano, aí teve um bom desempenho, passa por 8º ano, né? 8ª série, tá? De acordo com a nomenclatura da rede. B, por transferência de aluno de outra escola, o aluno completou lá o 7º ano, veio para uma outra escola, ele inicia no 8º ano. E C, mediante avaliação feita pela escola, independente da escolarização anterior. Algum aluno que a escola julga que ele pode ser reclassificado, né, ou classificado em uma série diferente da que ele está, porque ele tem um desempenho e isso pode ser ofertado aos alunos. Tá? Nós vamos ver isso aqui. C. Artigo 3. Na classificação sem escolarização anterior, são necessárias as seguintes medidas. Então, vai analisar esse caso aqui. Ó. Algum aluno que veio e não tinha escolarização anterior. Por algum motivo ele não estudou, por algum motivo ou ele veio de um país estrangeiro, é um refugiado, ou enfim, estava numa situação lá que não tinha escola, ou estava no trabalho infantil e aí não pôde estudar, né? Ou estava em casa e por algum motivo não foi para a escola, e aí sim vai ser avaliado esse aluno. Tá? Artigo 3. Na classificação sem escolarização anterior, são necessárias as seguintes medidas. Ou eu não tenho a documentação, né? Ser requerida no início do ano letivo e só excepcionalmente diante de fatos relevantes em outra época. Então, é sempre no início do ano. B.
o interessado deve indicar a série em que ele pretende a matrícula, observada a correlação com a idade. Não vai de qualquer jeito, né? Um aluno tem 9 anos, ele não vai para o 9º ano, 8º ano. Não, tem que observar a correlação com a idade e ele vai indicar a série. Às vezes o aluno parou de estudar no 6º ano por algum motivo, mas ele entende, né? O pai entende que ele tem condições de ir para o 7º, 8º. Ele vai fazer essa avaliação para ver se realmente ele pode. C. Incluir obrigatoriamente, veja, que é obrigatoriamente na prova uma redação em língua portuguesa. Então tem que ter uma redação de língua portuguesa, segundo Conselho Municipal e na cidade de Sorocaba, porque nós estamos falando aqui dessa deliberação 2 de 99. D. Avaliação do grau de desenvolvimento e maturidade do candidato para cursar a série pretendida, por comissão formada por 3 docentes e ou profissionais de suporte pedagógico e o conselho de classe série. É óbvio, gente, que se o aluno não tiver maturidade para estar naquela série, vamos supor, ele está no 6º, quer ir para o 8º, mas ele não tem maturidade, né? Tem que conciliar a maturidade, desenvolvimento, a questão da correlação com a idade, tudo isso para que ele seja classificado aí numa outra série. Ter um parecer conclusivo do Conselho de Classe Série homologado por quem? Pelo diretor da escola, tá? E o conselho dá lá um parecer. E F. Constar o parecer conclusivo nos registros do Conselho de Classe Série Prontuário do aluno. Estamos aqui falando de escolarização, na classificação C, escolarização anterior. São essas medidas aqui, tá? Essas alíneas aqui, então prestem bem atenção nisso. Artigo 4. A reclassificação de alunos do ensino fundamental e médio com base no parágrafo 1 do artigo 23 da LDB ocorrerá a partir de 1. Proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno com base nos resultados de avaliação diagnóstica. Veja, os professores têm lá um aluno, o Pedro, vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Gosto de fazer isso. Pedro está lá no 7º ano, mas os professores veem que ele está atrasado na escola, perdeu o ano, né? O pai viajou e acabou não matriculando ele, enfim, aconteceu alguma situação lá e os professores percebem que o Pedro tem condição de ir para o 9º ano, porque o 8º ano, porque ele estuda bastante, ele é muito dedicado e na diagnóstica eles entenderam que esse aluno poderia sim ir para o 8º ano. Aí vai ser feito lá um processo para a reclassificação dele. Segundo, solicitação do próprio aluno responsável, mediante requerimento dirigido ao diretor da escola. Então são essas duas possibilidades. Uma proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno ou o item 2 aqui, uma solicitação do próprio aluno ou do responsável para a reclassificação de ensino fundamental e médio, seguindo as regras que nós já mencionamos anteriormente. Artigo 5. A reclassificação define a série adequada ao prosseguimento dos estudos do aluno, tendo como referência a avaliação de competências nas matérias da Base Nacional Comum do Currículo, B, idade série, e C, critérios definidos pela própria escola contidos no regimento escolar. Então, para se reclassificar, vai ter que seguir essas referências aqui. Lembrando, a idade séria que é importante, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo aqui. Artigo 6. A avaliação a que se refere à linha A do artigo 2 deverá seguir os seguintes preceitos. A. Aproveitar o conhecimento e experiência que o aluno tem, que será avaliado e valorizado pela escola, levando em consideração a faixa etária e outras exigências específicas do curso, tá? Lembra que a gente tem que valorizar a experiência extraescolar? De repente um aluno não, né, ele pode aí ter uma experiência que o qualifique para ele ser reclassificado. B. Ser realizada por comissão de docentes da própria escola, constituída pelo diretor.
ser analisada pelo conselho de classe série e definidos os seus resultados com registro em nível próprio e prontuário do aluno. E D, apontar as necessidades de estudo de recuperação se necessário. Então, essa avaliação tem que seguir os preceitos mencionados aqui nas alíneas A, B, C e D. E artigo 7, né, essa deliberação entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, parágrafo padrão aqui dessas deliberações. E vamos fazer uma questãozinha para ver se vocês lembram o que a gente acabou de falar. Segundo o artigo 3, fui eu que elaborei, mas é baseado em perguntas da VUNESP. A VUNESP gosta de fazer esse tipo de pergunta aqui. Na classificação sem escolarização anterior, são necessárias as seguintes medidas, exceto, então é exceto, é alguma aí que não está de acordo. A, ser requerida no início do ano letivo e só excepcionalmente diante de fatos relevantes em outra época. B, o interessado deve indicar a série em que pretende matrícula, observada a correlação com a idade, nós estamos falando daquela sem escolarização, tá? C, incluir obrigatoriamente na prova uma redação em língua portuguesa. E D, a avaliação do grau de desenvolvimento e maturidade do candidato para cursar a série pretendida por comissão formada por 3 docentes ou profissionais de suporte pedagógico, conselho de classe série, e ter um parecer conclusivo do conselho de classe série homologado pelo supervisor de ensino. E aí, gente, são necessárias as seguintes medidas. Qual que não está de acordo aí com o artigo 3, exceto, né, não está de acordo com o artigo 3. O que é? Qual que você marcaria? Alternativa aí, olha ela aqui, exceto, por quê? Ela vem certinha aqui, mas qual é o erro? Homologado pelo supervisor de ensino. Não é homologado pelo supervisor de ensino aqui, é homologado pelo diretor. Olha só trocou uma palavrinha, gente, e muitas vezes a banca faz isso. Ela troca uma palavra, e aí você está lendo, né? Aí você fala, nossa, supervisor, mas vamos voltar lá no artigo 3 só para a gente confirmar aqui, ó. Artigo 3, olha aqui, ó. Tá? Homologado pelo diretor da escola, tá vendo? Trocou uma palavra, colocou supervisor, e aí o desavisado, né? Um aluno desavisado, um candidato desavisado, que não leu, era muito pequenininho, esse deliberação, nem li. Aí vê aqui o supervisor de ensino e fala, é mesmo, pode ser, né? Aí ele vai procurar erro onde não tem, não certo. Aí ele, eu vi isso excepcionalmente aqui, eu lembro que eles falam que eles trocam a palavra, marca A e erra a questão. Então, a alternativa correta é E, de exata, porque é exceto, e aqui está errado, porque colocou o supervisor de ensino quando era o diretor da escola. Aí, tranquilo, acabou, é só isso, gente. Que beleza. Mais uma resolvida, tá bom? Tranquilo, até uma próxima aula. Muito obrigado aí para quem acompanha o canal, fica dando like e curte e divulga. Obrigado, gente. Muita gratidão para essas pessoas. Muito obrigado.